Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, quinta-feira, 4 de dezembro. Esta é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Depois de quase 19 horas de sessão, o Congresso aprova projeto que acaba com a meta de economia do governo federal para o pagamento de juros para este ano. Senado entrega a Comenda de Direitos Humanos Dom Helder Câmara. Turma da Mônica abre a 8ª semana de valorização da pessoa com deficiência. E veja a agenda das comissões para hoje. Quarta sessão legislativa ordinária do Congresso Nacional. Uma sessão que se estendeu por 3 dias. Na pauta de senadores e deputados, vetos presidenciais e projetos de lei. O mais polêmico deles e motivo de toda a controvérsia é o que revisa a meta fiscal do governo. Por causa dessa matéria, a sessão que começou terça-noite e foi interrompida depois de um tumulto nas galerias, acabou sendo retomada ontem cedo e só terminou às 5 horas de hoje. 10 horas da manhã. Deputados da oposição tentam liberar o acesso de cerca de 30 pessoas à galeria do Congresso. Os manifestantes não puderam entrar por decisão do presidente Renan Calheiros, depois do tumulto na sessão de terça-noite. Ontem nós tivemos um espetáculo aqui, uma minoria presumivelmente assalariada, 26 pessoas, tumultuando o funcionamento da casa, desrespeitando pessoalmente cada senador e cada deputado. Isso é um precedente com o qual nós não podemos compartilhar de jeito nenhum. 10h15. O deputado Arlindo Chinaglia, vice-presidente do Congresso, reabre a sessão. Parlamentares oposicionistas pedem para verificar o quórum. Zere o painel, verifique a presença suficiente de senadores e deputados. É uma sessão que foi suspensa de ontem e desde ontem o quórum está dado tanto pelo Senado quanto pela Câmara. 10h44. O senador Renan Calheiros assume a presidência da sessão. 10h46. Começa o debate sobre os 2 vetos em pauta, que tratam da mudança de nome de um instituto federal e de uma barragem. Parlamentares da oposição, que eram a maioria dos oradores inscritos, se restringem a cobrar a entrada dos manifestantes e a criticar o projeto que permite ao governo alterar a meta de economia para o pagamento dos juros da dívida pública em 2014. Para pagar as digitais da presidência da República em não cumprir o orçamento, essa casa aqui desmontou o orçamento, desmoralizou e revogou a lei de responsabilidade fiscal. Nós devemos verberar, protestar, lutar até o fim. E para isso, senhor presidente, é indispensável que o povo esteja presente nas galerias. E foi assim durante horas. Não vamos ficar rebatendo, não. Nem vamos usar o tempo na hora dos procedimentos para atrasar mais ainda, para garantir a aprovação desse importante projeto. Vamos nos preparar para ficar até a madrugada, até amanhã, até votarmos esse projeto de extrema importância para o Brasil. À 1h19 da tarde, é aberta a votação dos 2 vetos em bloco. Às 4 horas da tarde, 21 minutos, os deputados aprovam o pedido para encerrar a discussão do último veto. Às 4h54 é a vez dos senadores votarem pelo fim do debate. E às 5h14 tem início a contagem dos votos. Deputado Afonso Florencio votou sim no veto 28, votou sim no veto 29. O resultado foi proclamado às 6h25 da noite. Os 2 vetos presidenciais foram mantidos e a pauta destrancada. Mas o embate entre governo e oposição fez com que fossem necessárias mais 11 horas para aprovar o projeto que altera o resultado fiscal para este ano. A estratégia dos oposicionistas era prolongar as discussões na tentativa de esvaziar o plenário e obstruir a votação. Para isso, os parlamentares contrários ao PLN 36 usaram vários mecanismos regimentais. Eu gostaria que Vossa Excelência submetesse ao plenário o requerimento de nossa autoria que pede a retirada da pauta do PLN 36. Aprove o meu requerimento, vamos votar de maneira nominal, vamos deixar o país saber
Quem está querendo mudar a lei de responsabilidade fiscal? Mas a vitória foi dos governistas. Depois de 2 tentativas frustradas, a base aliada conseguiu aprovar na madrugada de hoje a proposta que altera a lei de diretrizes orçamentárias em vigor e muda o cálculo do resultado fiscal de 2014. Na prática, o governo fica livre para fechar as contas públicas sem a obrigação de cumprir o superávit primário, economia para pagar os juros da dívida pública. No início do ano, a meta era de 116 bilhões de reais, mas no último relatório do Ministério do Planejamento, ela caiu para 10 bilhões. Essa é a principal queixa da oposição. O descumprimento da lei de responsabilidade fiscal é algo que a presidente da República e aqueles que estão no Executivo terão que arcar com as consequências. Evidentemente que toda essa manobra e a força do governo para alterar a LDO foi no sentido de livrar a presidente Dilma das implicações do descumprimento da lei de responsabilidade fiscal e daquilo que é enquadrado como crime de responsabilidade. A oposição está fazendo um jogo político, que é natural. A oposição não está feita para elogiar o governo. A oposição, claro, que tem que criticar. O projeto é importante porque regulariza a situação fiscal do país, sinaliza equilíbrio para o próximo ano, sinaliza, inclusive, novas metas mais realísticas, portanto, essa crise foi pedagógica para o governo. A base do governo conseguiu derrubar 3 destaques de emendas propostas pela oposição, mas faltou quórum para votar uma última, de autoria do deputado Domingos Sávio, que limita as despesas discricionárias do governo ao valor investido no ano anterior. Nós já convocamos uma sessão do Congresso Nacional para continuarmos esse processo de votação. Nós vamos proceder apenas à votação da emenda que não tivemos quórum exatamente para votar. O Congresso volta a se reunir na próxima terça-feira, ao meio-dia. Na sessão que terminou há poucas horas, deputados e senadores também aprovaram o projeto de lei que libera cerca de 250 milhões de reais para o pagamento de benefícios a aposentados e pensionistas das extintas companhias aéreas Varig, Cruzeiro e Transbrasil. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta quinta-feira. Na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, um dos projetos na pauta pretende isentar do imposto sobre a propriedade territorial rural as áreas ocupadas por quilombolas, desde que reconhecidas oficialmente. A audiência pública na Comissão de Direitos Humanos para debater a diminuição das barreiras de mobilidade para pessoas com deficiência, em especial com foco no segmento da aviação civil. A Comissão de Reforma do Código de Processo Civil vai apreciar o relatório do senador Vitaldo Rego sobre as emendas ao projeto apresentadas pelos deputados. A CPI mista da Petrobras tinha um depoimento nesta quarta-feira, mas oficialmente a reunião não ocorreu. Mesmo assim, a oposição ouviu o ex-diretor de Gás e Energia da estatal. Antes de o depoimento começar, confusão na CPMI. O presidente se recusou a abrir os trabalhos porque a maioria dos parlamentares estava no plenário da Câmara acompanhando a sessão do Congresso. Mesmo sem quórum, a oposição resolveu tomar um depoimento informal de Hildo Sauer. Ele está entre os 11 diretores da Petrobras condenados pelo Tribunal de Contas da União a devolver 580 milhões de dólares à estatal por irregularidades na compra de Passadina. O ex-diretor disse que o negócio nos Estados Unidos foi correto. Se houve irregularidade ou não, eu não posso afirmar. Não há como, tem que investigar, não há dúvida. Agora, o que eu disse é que os documentos que foram trazidos em 2 de fevereiro de 2006 à diretoria da Petrobras comprovavam que aquilo era um negócio altamente positivo para a Petrobras. E eu, naquela ocasião, votei a favor de encaminhar a quem devia aprová-lo, que é o Conselho de Administração. Hildo Sauer comentou denúncias que o ex-diretor de abastecimento da Petrobras fez ao Ministério Público e à Justiça Federal. No processo de delação premiada, Paulo Roberto Costa disse que diretores da companhia recebiam propina de 3% sobre contratos fechados com empreiteiras. Sauer negou as acusações. Nunca ouvi dizer, não participei, não participaria. Quem me conhece sabe que se eu soubesse disso, teria denunciado como caberia pela lei. Nunca ouvi falar disso, fiquei profundamente chocado com essa menção. Se ela for confirmada, mais chocado ainda ficarei, porque não é isso que se espera
nem de um dirigente, nem da Petrobras. Mesmo sem ataques diretos de Hildo Sauer a integrantes do governo, a oposição comemorou. Ele disse claramente que havia uma hegemonia na Petrobras, de um grupo que fez da Petrobras um mega poço de petróleo para roubar dinheiro da companhia. O deputado Afonso Florense vai apresentar o relatório final da CPMI na próxima quarta-feira. Ele disse que pode incluir no texto informações entregues pelo ex-diretor à comissão. Nós temos que analisar a documentação, produzir o relatório com o que existe. Nós precisamos, com os dados disponíveis, fechar um relatório sobre a Petrobras e anunciar para a opinião pública brasileira providências de saneamento dos ilícitos que, porventura, tenham sido comprovados. O deputado Afonso Florense assumiu a relatoria da CPI mista da Petrobras, substituindo o deputado Marco Maia, que está em licença médica. Depois do Outubro Rosa, para chamar a atenção para o câncer de mama, e do Novembro Azul, que alerta para a prevenção do câncer de próstata, pode vir aí o Maio Laranja, em referência ao câncer de intestino. A Comissão de Assuntos Sociais realiza agora pela manhã uma audiência pública para debater o tema. O câncer do intestino ele é insidioso, porque os sinais, quando os sintomas aparecem, é que a doença já está, digamos, em estágio avançado. Então, muita questão relacionada à prevenção, tal quanto o câncer de mama, de próstata, que aqui esta comissão tratou, o câncer do intestino também tem essa relevância e queremos instituir aqui o Maio Laranja, que será como o Outubro Rosa e o Novembro Azul também uma forma de você alertar para esse câncer, que é um dos maiores de incidência entre homens e mulheres. Esse não distingue sexo. O Senado Federal entregou ontem a comenda Dom Helder Câmara a personalidades que se destacaram na defesa dos direitos humanos do país. Em sessão especial no plenário do Senado, 7 pessoas receberam a Comenda de Direitos Humanos Dom Helder Câmara. O prêmio foi criado em 2010 e leva o nome do arcebispo de Olinda e Recife, reconhecido pela defesa dos pobres e dos perseguidos políticos. Trabalhei 4 anos com Dom Helder Câmara, então eu tenho uma lembrança dele fundamental. Foi um homem marcante na minha formação ética, eu diria, e social também. Receberam esta 5ª edição do prêmio o cardeal Dom Orani Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro, que foi representado pelo Monsenhor Gilson Macedo da Silveira. O secretário nacional de Justiça, Paulo Abrão Pires Júnior, representado por Cristina Timpone. O deputado estadual de Roraima, Chico Guerra, que como presidente da Assembleia Legislativa, foi recentemente empossado governador do estado. O deputado estadual do Espírito Santo, Cláudio Vereza, elogiado pela senadora Ana Rita durante a cerimônia. Eu faço aqui uma referência ao deputado estadual Cláudio Vereza. Nos seus 6 anos de mandato como deputado estadual, pôde fazer muito pelos direitos humanos no estado do Espírito Santo, de uma forma muito corajosa e destemida, lutou e conseguiu tirar da Assembleia Legislativa o crime organizado do nosso estado. Teve um papel fundamental também na luta das pessoas com deficiência. Uma homenagem póstuma foi conferida à fundadora da Pastoral da Criança, Zilda Arnes, morta no terremoto do Haiti em 2010. Ela foi representada pelo filho, Nelson Arnes. Um dos homenageados, Dom Mauro Morelli, presidente do Conselho de Segurança Alimentar de Minas Gerais e conhecido pela luta contra a fome, agradeceu em nome dos premiados. Nós temos que estar antenados, fazer condição para ouvir o clamor da natureza e o clamor do ser humano. Acho que o grande desafio nosso é ter ouvidos atentos e coração aberto ao clamor pela vida. Um dos agraciados, o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, não compareceu à homenagem, não mandou representante, nem justificou a ausência. Pelo 8º ano, o Senado realiza a Semana de Valorização da Pessoa com Deficiência. A Turma da Mônica veio à casa para reforçar a campanha, uma iniciativa para sensibilizar a população e os governos sobre os direitos de quem tem necessidades especiais. Pela manhã foi servido um lanche para alunos de 4 escolas da rede pública do Distrito Federal, num restaurante do Senado.
Em seguida, as crianças foram conhecer de perto alguns personagens da Turma da Mônica, criados pelo cartunista Maurício de Souza. Ficamos mais satisfeitos ainda porque podemos chegar perto de um pessoal que prestigia o que nós fazemos, para o pessoal para quem a gente trabalha de alguma maneira, quer se aproximar, e é uma aproximação humana, do ponto de vista humano, né, que me faz muito bem. Nós nos sentimos muito felizes de poder recebê-los aqui numa data tão importante como essa, que vocês possam aproveitar o máximo desse momento tão importante na vida de vocês, mas também na vida do Senado Federal. O deputado federal e senador eleito Romário falou sobre a importância da iniciativa do Senado em promover a Semana de Valorização da Pessoa com Deficiência. São ações como essas, no Brasil afora, que vão fazer com que essas pessoas com deficiência sejam cada vez mais reconhecidas na nossa sociedade e principalmente mais respeitadas. O deputado Romário tem uma filha que é portadora da síndrome de Down. Os interessados em participar da Semana de Valorização da Pessoa com Deficiência devem entrar em contato pelo e-mail acessibilidade@senado.leg.br. A programação vai até o dia 12, com exposição, oficinas de escultura e palestras. Não haverá sessão do plenário do Senado hoje e amanhã. É que o painel eletrônico será substituído nesses dias. As reuniões serão retomadas na próxima semana. Ficamos por aqui. No decorrer do dia você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.